Boa tarde aí, gente, né? Hoje é domingo, é um dia tradicionalmente em que as pessoas se dedicam ao pensamento religioso, né? Às práticas religiosas, à meditação da palavra de Deus e etc, né? É um dia da família, é um dia que as pessoas estão mais em casa e elas estão mais em si, né? Para pensar, para fazer alguma coisa que durante a correria da semana ela fica muito envolvida e não consegue fazer. Então eu botei um título aí, não sei se vou conseguir me lembrar, mas o título que eu botei está falando o seguinte: um só marido, nada mais do que um. Não pode ser dois, nem três, nem mais, é um só marido. Então, as coisas aqui na Terra, elas são sombra das coisas celestes, das coisas divinas. É uma figura, né? É uma cópia do como é que funciona o mundo divino. E assim como é no mundo divino, Deus, vamos dizer assim, Ele quer que nós, os santos, os eleitos, vivamos. Por isso que está escrito na palavra de Deus: sede santo como eu sou santo. O que é santidade aí? Está se referindo ao separamento, a se guardar, a se separar, a procurar viver aquilo que é correto, que é justo, que é bom, que é ordeiro, né? Se encaminhar para isso. Então, na história da mitologia judaica cristã, vamos dizer assim, Deus chamou um povo, a partir de Abraão, né, fez uma nação e queria que esse povo fosse diferente dos outros povos. E ele deu leis, deu um parâmetro, né, um mestre, um aio, uma condução para eles se conduzirem ou para eles se pautar por aquilo. E Deus, ele se colocou como sendo o marido, o Senhor, o esposo, né, de Israel. Então, quando Israel, eles largavam o Senhor, o único Senhor que eles têm, porque só o Senhor dos exércitos, só o Senhor criador dos céus e da terra, pode ser Senhor, e é Senhor, não há outro. Se você quiser arrumar um outro, você está se prostituindo, né? Então, muitas das vezes, Israel, eles largavam o Senhor e se prostituíam com os ídolos, adulterava com os ídolos. Então Deus chamou eles de nação prostituta, eles se prostituía, se corrompia, né? Assim foi com a nação de Israel. Então Deus pediu ao israelita, ao povo hebreu, que eles não se misturassem, não arrumassem matrimônio com mulheres que serviam a outros deuses, com nações que serviam a outro deus. Porque os deuses deles eram outro. Era deus humanos, deus feitura humana, deus ídolo, e não o Deus verdadeiro. Então, se eles se relacionassem com essas mulheres, buscassem para si mulheres desse tipo, elas iriam corromper ele. E isso aconteceu com muitos, né? Com muitos dos hebreus, e com Salomão, com Sansão, né? E etc. Então, para nós também, os cristãos, né? Os evangélicos, ou melhor dizendo, os santos, os eleitos, seguidores do caminho, seguidores de Jesus, né? Nós também somos chamados e fomos chamados para essa santidade, para não nos corrompermos, para nós fugirmos desse tipo de matrimônio com pessoas que não temem, que não adoram ao Senhor. Então, nós temos visto aí que, às vezes, a Bíblia ela é uma bússola, ela é um instrumento, ela nos ensina tudo, desde economia a qualquer outro tipo de assunto, sociedade, tudo. Ela nos conduz, ela nos mostra, né? Ela nos esclarece, ela nos dá conteúdo, ela nos dá substância intelectual, espiritual, posicionamento na vida, né? Então,
a gente vê aí que a partir do momento que nós nos convertemos, nós reconhecemos Jesus e fizemos dele o nosso Senhor, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso marido, né? O marido da igreja, Jesus é o marido da igreja, a igreja é a noiva, né? Só há um noivo, só há um senhor, só há um esposo. Então, nós temos a mente iluminada, nós temos o conhecimento da verdade e estamos desenvolvendo nesse conhecimento, né? Mas se por acaso nós não tivéssemos esse conhecimento a respeito das coisas de Deus e tivesse, na nossa ignorância, casado, né? Casado com uma mulher, sem visar essa questão de ser uma mulher que teme a Deus, que serve a Deus também, que tem o seu coração, o seu espírito, a sua mente voltado para as verdades de Deus. Então nós não tínhamos esse conhecimento, essa percepção, e nós às vezes arrumamos matrimônio com uma pessoa que não temia Deus, nem nós também temia Deus, nós estávamos mortos, nós estávamos em ignorância, né? Mas mesmo assim, uma vez que nós fomos iluminados pelo Evangelho, lá em Coríntios, parece em Coríntios, Paulo fala sobre isso, que o marido não deve se apartar da esposa porque ela não é cristã, porque ela não serve a Jesus, porque ela não teme a Deus. Porque tanto os filhos como a esposa é santificada pelo marido e vice-versa. Não deve largar. Não deve se apartar dela por causa disso, né? Agora, se por acaso a mulher, ela que não é cristã, que não teme a Deus, quiser se apartar do marido, tudo bem, ela quer se apartar, ela está repudiando, isso é o repúdio. Ó, eu não quero viver mais com você. A mulher que não é cristã, ela vai repudiar o marido. Então, nesse último caso aí, ele poderia até casar de novo, mas ela não. Mas ela vai casar porque ela não teme a Deus, ela não está ligada a isso. Mas o homem que teme a Deus, ele deve lutar pelo seu casamento, mesmo a mulher não sendo temente a Deus. Mas se por acaso, e foi insustentável, ela repudiar, ela não quiser ele, tudo bem, que ele não repudie ela, que ele não se afaste dela, porque ela não é temente a Deus. Ele fique com ela, honra o casamento, né? E será santificado o casamento por ele, né? Porque o poder da bênção é muito maior do que o poder da maldição. Não pode ser ao contrário, nem igual. Se o marido é bendito, é abençoado, ele abençoa o casamento. Ele abençoa a esposa e os filhos que não são cristãos. Assim ensina a Bíblia. Então, tudo bem. Se ela, no último caso, ela está insustentável, ela não quer mesmo, ela falou, eu não quero. Então, ele foi repudiado. Então, ele foi repudiado. Nesse último caso aí, não seria nem certo, mas nesse último caso, ele pode até casar de novo, segundo suas necessidades. Mas nós vemos aí as pessoas que nasceram em chamado lar cristã. Pessoas espirituais, que diz que são espiritual, que vê anjos, que vê Deus, que fala com Deus, etc. Pastores, pessoas que são conhecedoras, entendidas, né, na palavra de Deus, cheia do Espírito, né? Ou até mesmo um simples membro de igreja, dizendo ser cheio do Espírito, conhecedor da palavra, e casou com uma menina também da igreja, né? Da igreja, como se fala, da igreja, cristã também, né? E daqui a pouco eles estão se separando e dizendo que Deus aceita o divórcio, que pode casar de novo. Então, assim como a Bíblia, Deus exigia do povo hebreu que eles não se corrompessem, que eles honrassem o casamento da sua juventude e que não casasse com pessoas estranhas, isso ainda vale hoje. E que não repudiasse sua mulher, isso ainda vale hoje. Só que eles dizem que não vale mais. Não por causa da dureza do seu coração, Deus perdoa, Deus deixa. Mentira. Vamos ler na Bíblia e nós vamos ver que isso é uma mentira. Porque eles querem maioria. Eles querem se adequar ao mundo, porque se não adequar ao mundo, a igreja fica vazia. Aquela que se adequar vai ficar cheia. Eles não estão interessados com a verdade, né? E a verdade machuca, a verdade dói. A palavra de Deus machuca muito para os ímpios. É um chicote, ela bate muito. É uma pedra de tropeço. Para os eleitos era uma pedra que edifica. Para os ímpios era uma pedra que derruba. Então, assim como Paulo vai dar exemplo disso, também aqui em Romanos 7,
né, que nós só temos um marido e não podemos, de modo nenhum, contrair novas núpcias, tanto no sentido humano, que ele está falando, e para aplicar no sentido espiritual. Você só pode contrair novas núpcias se esse marido for falecido, se ele morreu, ele não existe mais. Mas se ele existe, você não pode contrair novas núpcias com outro marido, porque você já está em adultério, em prostituição. Em adultério, em prostituição. Porque o seu marido existe, é um marido só. Só um marido. Só um senhor. Não pode haver dois, a não ser que tal faleça. E o nosso Senhor, nós pertencia, vamos dizer assim, né? Paulo dá esse exemplo, né, em Romanos 7, eles pertenciam naquele momento ao Jesus no histórico, ao Jesus no cumprimento da lei, ao Jesus encarnado. Eles seguiam esse Jesus, as pisadas dele, queriam andar como ele. Mas Paulo fala, nós pertencemos ao outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que vive em nós. Nós pertencemos a este, né? Então, nós temos que pertencer a esse Jesus. Mas só podemos pertencer a esse porque o que veio na carne, o Deus encarnado, ele morreu. Então nós não podemos seguir ele. Não que ele vacilou, não que ele fraquejou na sua caminhada. Ele não fraquejou, ele não vacilou, ele foi perfeito na sua caminhada. Mas nós não vamos alcançar a perfeição no mesmo caminho que ele fez. Na mesma tentativa, porque ele era Deus, ele tinha essa capacidade. Assim como Adão, ele nos trouxe o pecado pela sua desobediência, não havia ninguém que poderia por si mesmo conseguir se aperfeiçoar pelas suas obras. Então, teve um que pudesse fazer essas obras, Jesus. Então, Jesus ele foi o capaz, ele foi capacitado por Deus para fazer essas obras de nos regredir, de nos trazer de volta à perfeição que tínhamos antes com Deus. Então, nós não podemos mais seguir o Jesus histórico. Jesus foi batizado, vou me batizar, um exemplo. Jesus foi para o monte, eu vou para o monte. Jesus jejuou 40 dias, vou jejuar 40 dias. Jesus foi circuncidado, Jesus guardou o sábado. Nós não devemos seguir esse Jesus histórico. Basta ele viver em nós. É muito mais forte isso, né? Que a lei foi escrita na tábua de pedra, representando a dureza do coração. Mas a vontade de Deus agora, ela é imprimida no nosso coração, no nosso espírito, pela própria pessoa de Jesus em nós. Então nós estamos aperfeiçoados. Nós não temos que fazer tentativa humana para ser perfeito a Deus. Pelas nossas obras, né? Temos que seguir Jesus no sentido espiritual. Basta ele estar em nós, né? Então, eu vou ler aqui em Malaquias, né, que eles usam muito o sistema, usa muito para incutir e impor o dízimo aos fiéis. E essa verdade aqui, que é a respeito de não arrumar mulheres estranhas e de que não repudiar a mulher, que Deus não aceita o divórcio, eles não pregam. Viu como é que é a conveniência deles? Então, o título está da seguinte forma: os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos. O que é ilícito? É proibido, não é permitido. A palavra de Deus não muda. Ela não muda. Tem coisas que no Antigo Pacto, vamos dar um exemplo, no Antigo Pacto, toda criança nascida, parece que é o sétimo dia, o sétimo mês, mais ou menos assim, não estou lembrando aí os números, essa criança tinha que ser circuncidada. É uma exigência do povo hebreu. Isso é uma exigência. E quando as pessoas estavam se convertendo, a mensagem do Evangelho de Jesus, pregado pelos apóstolos, e principalmente pelo apóstolo Pedro, ele começou, sem entendimento, começou a exigir isso também dos cristãos gentios, do gentio que estava se convertendo a essa mensagem, que estava recebendo Jesus. Aí Paulo vai e explica a ele com os olhos iluminados, com a mente iluminada, com a revelação de Deus, Paulo explica a ele que não, que essa exigência não é dado, isso não tem importância, isso não tem significado espiritual. Então, tem coisas que morreu, acabou ali. A lei e os profetas duraram até João Batista. Terminou. Jesus é o fim da lei, né? Mas tem certos princípios que são universais e que é para sempre. Isso é eterno. Não foi abolido, não terminou. Então, essa aqui é a vontade de Deus, ó. O casamento com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos, né? Eu me lembro que um tempo atrás, quando eu pertencia ao sistema religioso, né,
bem antigamente, né? Eu era da Assembleia, eles não gostavam e não queriam que nós namorássemos, que as meninas namorassem, ou que nós, os rapazes, namorássemos pessoas, moças, ou as meninas namorassem os rapazes, que não fosse cristão, né? Entre aspas, que não fosse evangélico, né? Como queira, não queria, né? Por quê? Porque pode te levar para o mau caminho, pode te seduzir para o mau caminho, né? Então, era assim, né? Copiando a pureza que Deus exigia do povo de Israel. Então, o casamento com pessoas que não... Estranha, que é estranha? Que não faz parte da aglomeração, do meio. Não é um eleito. Não é um conhecido por Jesus. Então, é um estranho. Não teme a Deus. Então, é um estranho, né? E o divórcio é ilícito. Então, vamos ler aqui, a leitura um pouquinho grande, né? São do 10 até o 17, quer dizer, são 7 capítulos. Vou ler aqui, é meio complicado um pouco, mas vou focar mais nessa intenção de mostrar que o divórcio é ilícito, não é aceito, não foi aceito, não é aceito, nunca foi aceito, né? Até pela influência da Igreja Romana nos estados, né, dos países, principalmente no Brasil, uns anos atrás, o Estado brasileiro não aceitava o divórcio, né? Não aceitava. E as igrejas, de um modo geral, não aceitavam também, né? Então, com o aumento do pecado, né, como pela multiplicação das iniquidades, o homem cada vez mais amante de si mesmo, envolto nos seus impulsos desenfreados de pecado, de cobiça, né, de desejo, eles não se seguram mais, não se segura. E a falta de Deus na vida deles, eles não lutam pelo casamento, eles se rompem logo, arruma desculpa para justificar o seu rompimento, né? Então o Estado brasileiro deu a permissão por lei, a partir de hoje agora, você pode divorciar e casar, não é mais ilícito. E as igrejas, a grande maioria, seguiram atrás disso também. Como essa questão aí de homoafetiva, né? O Estado está lutando aí para acentuar isso, para fazer isso ser legal. E muitas igrejas, e antes de ser legalizado, muitas igrejas estão entrando nessa canoa também. E vão entrar todas as igrejas. Todos esses movimentos vão entrar. São instituição humana, religiosa, e elas se adaptam ao mundo, às necessidades do mundo. Elas não seguem a palavra de Deus. Então vamos lá ler o texto aqui. Malaquias 10. Malaquias 10... Malaquias 2, 10, que é antes do Malaquias 3, né? Malaquias 2, 10 até o 17. Não temos nós todos um mesmo Pai? Está perguntando, né? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Profanando o concerto. Que concerto é esse? Essa aliança de ser uma nação especial, de ser um povo diferente. Então, quando eu sou desleal com a minha mulher que eu casei, ou ela desleal comigo, eu estou profanando o concerto que foi estabelecido entre Abraão e Deus, entre Moisés e o povo. Então, eu estou sendo desleal, estou profanando esse concerto. Esse era o concerto, é perpétuo. Não, Deus não aceitou nada. Deus não aceitou. São sofisma, são argumentos e texto vazio, isolado, que eles pegam para justificar, como ele justifica o dízimo, dizendo que você é obrigado a dízimo, que é uma obrigação. Não é para nós, é para o judeu. Vamos lá. Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, ao qual ele ama, e se casou com as filhas de deuses estranhos, que era proibido. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazer isto, cobris o altar do Senhor de lágrima, de choro e de gemido, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Quer dizer, o povo se corromperam e ia no altar, lacrimejava, chorava, fazendo sacrifício e oferta, mas Deus não estava aceitando mais, porque o concerto, aquele pacto de santidade, de separação,
foi violado. Então Deus não estava recebendo mais o louvor deles, o pedido deles, o sacrifício deles, segundo a tradição antiga, né? E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Olha, uma semente de piedosos. Então hoje as pessoas dizem ser cristã, dizem ser evangélico, e elas, a vida dela, moral, espiritual, a conduta delas é igual ao ímpio. Não há piedade, não há temor, não há zelo, não há honra, não há respeito. Elas não zelam pela sua família, pelo casamento, pela verdade, pela moral, pelo respeito. Essa piedade que Deus buscava no povo de Israel, no povo hebreu, Deus busca dos seguidores dele hoje, dos eleitos deles hoje, né? Dos santos seus hoje. Ele busca essa piedade. Então, ó, ele buscava uma semente de piedosos, porquanto guardai-vos em vosso espírito e ninguém sejais real para com a mulher da sua mocidade. Está falando sobre o casamento. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Aborrece o repúdio. E aquele que encobre a violência com os seus vestidos, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadai ao Senhor com vossas palavras. E ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Né? Então aqui está falando que Deus aborrece o repúdio. O divórcio é uma coisa, o repúdio é outra. O repúdio, por exemplo, o camarada que casou. Aí ele fala assim, não, você pode se separar e casar de novo e estar diante de Deus, bem diante de Deus, porque se sua mulher te trair, você pode separar dela e casar. Mentira. Não é isso que a Bíblia ensina? O que a Bíblia fala? Para perdoar 70 vezes 7, não é isso? Sabemos que é difícil. É duro. Mas você tem que honrar o seu casamento. Tem que honrar o seu compromisso com você, com a sua esposa e com Deus, com a sua família. Cumprir com a sua parte. Porque Deus vai te honrar. Se for tomar alguma providência, quem vai tomar é Deus. Às vezes tirando a vida daquela pessoa, né? Ou fazendo com que a pessoa, às vezes, ela venha te repudiar. Deus abomina. Mas esse repúdio não vai partir de você, vai partir dela. Então, se você é casado e a mulher te traiu, isso não legaliza você separar dela e casar de novo. Não legaliza. Você vai conversar com ela, ela vem conversar com você, vai pedir perdão a você, você deve perdoar. Quantas vezes ela fizer isso? É duro, é difícil, mas é isso que a Bíblia ensina. Agora, se ela fala assim, ó, falando de tal, é o seguinte, você está fazendo você de babaca, me desculpa o termo chula, estou fazendo você de babaca, de tolo, eu não tenho mais nada com você, eu não sinto mais nada, eu não te quero, eu não te amo, eu não estava para viver com você, eu quero viver minha vida sozinha. Aí fica insustentável, ela não quer coabitar com você, ela está te repudiando. Ela está te repudiando, ela está rompendo os laços com você, ela está te repudiando. Não é você repudiá-la, ela está te repudiando. O cristão, o crente, o seguidor de Jesus, não vai repudiar a mulher nenhuma. Mesmo havendo essa necessidade, mesmo havendo essa circunstância aí, dele ser traído, mas isso não justifica ele repudiar ela. Ele tem que orar a Deus e guardar esse pacto, essa aliança. E Deus vai tomar as providências se for necessário. E Deus vai honrar ele. Muito mais se ele casou já sendo evangélico, né? Que diz que são cristãos, são evangélicos, muito mais. E o rapaz é evangélico e a menina é evangélica, agora vai repudiar o outro. Agora, se o outro repudiou, o outro está em falta diante de Deus. Mas você, em parte, está livre. É bom que você não case mais. Mas se você tiver necessidade, você casa. Agora, você não vai repudiar sua mulher à toa. E Deus não aceita o repúdio.
Nem à toa, nem com motivo nenhum. Agora, você pode ser repudiado. Se você foi repudiado, o quê? É rejeitado, repelido. Não quero, não dá, é insustentável a nossa vivência. Você novo, rapaz novo, tem essa necessidade humana, fisiológica, etc. Tem essa necessidade por causa do pecado, né? Da abstinência, o pecado. Então você vai e contrair novas núpcias, vai se casar. Mas o certo, o novo casamento, é só se aquele morrer. Porque se existe um marido e você casou com outro, tem 2, 3 maridos, não são 2, nem 3, nem 4. É um só marido, um só Senhor. Assim Deus exige a pureza da igreja. Assim Deus exigia a pureza do povo de Israel. Ele era o único Senhor. Quando Israel adorava outros deuses, estava se prostituindo. Porque ele é o Deus. Ele é o Senhor. Ele é o marido. Então, quando a nação israelita, hebraica, ela largava o Senhor, estava corrompendo, estava se prostituindo, porque o Senhor é um, ele vive, ele existe. Agora, se ele tivesse morrido, acabou esse Deus, aí poderia arrumar outros deuses para si. Mas esse Deus jamais vai morrer. Esse Deus jamais vai se acabar. Então, o Jesus é o Senhor da igreja. O marido, enquanto ele estiver vivo, a mulher não pode casar de novo. Agora, se ela ficou viúva, é bom também que não se casa. Fica viúva. Né? Mas se ela tiver necessidade, em vários aspectos da vida dela, for nova, etc., então ela está aberta, livre, liberada para contrair novas núpcias, porque não existe mais marido. Não tem marido. O marido faleceu. Aí ela pode casar de novo. Né? Então eu vou ler aqui, para não se alongar muito, eu vou ler lá Romanos 7, que fala sobre isso. O apóstolo Paulo nos dá esse exemplo de marido morto, aí sim você pode contrair novas núpcias. Enquanto ele estiver vivo, você não pode contrair novas núpcias. Não, eu repudiei ele, eu não quero mais ele me traiu. Não justifica, ele é seu marido, é marido para sempre. Agora, se ele te repudiar, não você repudiar ele. Ele te traiu, ele te repudiou. Você não deve repudiar, tem que perdoar. Orar a Deus, entregar a mão de Deus, que Deus vai te honrar. Agora, se ele te repudiar, aí sim, ele te repudiou, você pode ter casado de novo. Tudo bem, né? Então, Romanos 7 aqui, vou falar sobre isso. É a Bíblia que fala, bate, né? Dói, né? E as pessoas não gostam, ficam com raiva. Tenta arrumar meios e versículos isolados para justificar essa vida delas, essa irresponsabilidade delas espiritual, né? Então, nós temos que ter responsabilidade, tanto espiritual como social, como conosco mesmo, né? As pessoas são vulgar, as pessoas não têm responsabilidade, não querem responsabilidade. Então vamos ler aqui para não se estender muito. O que Paulo queria falar nesse texto aqui, ele queria falar sobre esse casamento do povo hebreu e de nós também. Porque indiretamente nós não estávamos casados com a lei mosaica. O povo hebreu estava. Nós não estávamos casados com a lei mosaica, mas de alguma forma ela nos servia de parâmetro. Ela também tinha força sobre nós, porque nós já tínhamos lei inscrita. No nosso coração, na nossa própria consciência, nós temos essas leis. Sabemos o que é o certo e o errado. Então, ele vai usar essa questão do casamento aqui, tanto se referindo para nós não ficarmos presos à lei, nós estamos mortos para a lei, nós pertencemos a Jesus, e também explicando que nós não pertencemos mais ao histórico, mas sim o ressuscitado. É esse que nós pertencemos. É esse que nós devemos seguir. É esse que nós devemos adorar. É esse que nós devemos ser um com ele. Né? Então ele vai dizer aqui, olha só o texto. Romanos 7, capítulo 7, versículo 1 em diante. O título diz assim: estamos mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Só se pode servir a Deus em espírito, porque Deus é espírito, e só há novidade se é espírito. Na carne não há novidade, na carne é a antiga prática pecaminosas, de morte. A inclinação da carne é morte. Então não há novidade, não há vida, só morte, só velhice, né? Então estamos mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito, nosso espírito. Não é espírito nenhum estranho não, é nosso espírito. A lei opera em nós a morte. A lei opera em nós a morte. A lei, Paulo vai dizer que a lei mata. A lei mata. A letra, a lei e a letra são sinônimos. Letra, lei, né? Espírito, entendimento, quer dizer espírito. Entendimento quer dizer espírito. Espírito quer dizer entendimento. São sinônimos, né? Então a letra, se referindo aqui à lei de Moisés. Né? A letra, a lei mata.
né? A lei opera em nós a morte. A luta da carne, da nossa matéria, com o nosso espírito, com o nosso entendimento. Nosso espírito. Não é nenhum outro espírito. Tem que se focar nisso. É um espírito com E minúsculo. É o nosso espírito. Agora, só pode haver essa luta do nosso espírito com a nossa carne quando o nosso espírito recebe vida. Quando Jesus ele vive em nós. Nós não seguimos Jesus histórico. Ele não está lá num templo, não está numa cruz, não está no mundo, não está na boca do povo. Ele é um com nós. Então ele nos deu vida espiritual. Agora nosso espírito é vivo. Então agora há essa luta. Antes, sem essa vida no espírito, nós estávamos mortos. Não tinha luta. Nós simplesmente servíamos ao pecado, sem má consciência nenhuma. Era escravo do pecado, não tinha luta. Agora só há essa luta porque nós temos vida. E aonde abundou o pecado, na matéria, superabundou a graça, no espírito. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes nos livra do poder do pecado e da morte. Assim nos ensinou o apóstolo Paulo, o apóstolo ao gentil, o nosso apóstolo, o único apóstolo que nós temos. Apóstolo ao gentil. Não que nós desprezamos os outros apóstolos, né? Não. Nós lemos a Bíblia toda, acreditamos e procuramos entender e seguir as mensagens, as verdades bíblicas. Mas o apóstolo Paulo foi escolhido apóstolo ao gentil, né? Nós temos um Senhor, um só batismo, um só Senhor, Jesus. Um só batismo, qual? Das águas? Não. Se é um só batismo, só pode ser qual? Batismo do Espírito. Na morte dele. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Né? E o próprio João Batista falou sobre isso. Ó, eu vos batizo, para que judeu, eu vos batizo com água. Mas após a minha partida, vai vir um que vai vos batizar com o Espírito. Com o seu Espírito. Trazendo vida a vocês, ressuscitando vocês dentre os mortos. Esse é o batismo. Um só batismo. Um só Senhor. Né? Um só Evangelho. Um só Espírito. Né? Então vamos lá. Paulo fala assim: não sabeis-vos, irmãos, pois que fala os que conhecem a lei. Vocês conhecem a lei. Que conhece a lei? Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Vou ler de novo. Não sabeis vós, irmão, pois que fala os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Ele está perguntando. Está fazendo uma pergunta. Ele continua. Porque a mulher que está sujeita ao marido, está sujeita por quê? Porque é a esposa. Está sujeita. Ambos estão sujeitos ao outro, a um pacto, a uma aliança, né? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está ligada pela lei. Mas morto o marido, livre está da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Se ela for lá de outro marido, se ela arrumar um outro marido, não é mais adúltera. Mas se o marido vive, ele existe, e ela largou desse marido e casou com outro, ela é uma adúltera. Ela é uma adúltera. E o povo de Deus não pode ser adúltero. Tanto no sentido espiritual, como no sentido social, sentimental. É um só marido. Uma só esposa. Né? Principalmente a questão do marido, né? Porque não fala nem assim uma só esposa, né? Mas, claro, que se é um só marido, é uma só esposa. Mas não fala de uma só esposa, porque na época do povo hebreu, né, eles tinham muitas mulheres, né? Inclusive Salomão tinha essa legalidade de ter muita mulher, e ele foi arrumar mulheres estranhas, né? Estranha que era proibido, mulheres de deuses estranhos, né? Então, por causa dessa questão que o homem poderia ter muita mulher, então não se referia nem... e aqui fala a lei do marido, né? Está referindo que ela está subjugada ao marido, ela não pode casar com outro. Porque o marido, na realidade, é o Senhor, né? No bom sentido. Assim como Jesus é o Senhor da igreja, o marido é o Senhor, cabeça da mulher, não no sentido de abusá-la, né? Judiar, e fazer ela, mas servir, amar, honrar, proteger, guardar, né? Etc. Então ele fala,
Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. E agora aplicou esse marido aqui sendo a lei. Era um senhor, um aio, né? A lei, pelo corpo de Cristo. Ó, pelo corpo de Cristo. Morte e ressurreição, sacrifício, pelo corpo de Cristo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejamos doutro. De qual doutro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Com qual objetivo? A fim de dermos fruto para Deus. Se você não pertencer ao Jesus ressuscitado dentre os mortos, mas ficar seguindo, pertencer ao histórico, na legalidade, no legalismo, você não pode dar fruto para Deus. E se você pertence ao outro e segue ao outro, você está vivo, você está morto em espírito. Há toda uma religiosidade. É por isso que não há eficiência e há toda uma religiosidade. Porque você está seguindo o que está fora de você, o histórico, o ídolo, o que foi feito o ídolo do mundo. Né? Então, você está morto. Não pode haver fruto. Você não pode andar em novidade de vida. Agora, quando esse Jesus, o ressuscitado, que ressuscitou, que o apóstolo Paulo viu, que ele foi ao terceiro céu, e que Paulo falou assim, não, mas eu que vivo, mas esse Jesus vive em mim, então se esse vive em nós, aí nós podemos andar em novidade de vida. Aí nós podemos dar fruto para Deus, fruto do Espírito, do nosso Espírito. Agora, se ele não está em nós, se ele está lá, eu tenho que ir no templo, eu tenho que adorar, eu tenho que ir no monte, ele está lá fora, não está em mim, não vive em mim, não uma unidade comigo, aí não podemos dar fruto para Deus. Presta bem atenção, vou ler de novo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejamos doutro. De qual outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Com qual objetivo? Eu estou perguntando. Aí ele mesmo continua. A fim de que demos fruto para Deus. Só podemos dar fruto para Deus, como já falei, nós somos um espírito. Sem Jesus em nós, nós somos mortos. Nós estamos mortos em pecado e delito. Não há essa luta da carne com o espírito e não há fruto. Mas quando Jesus vem em nós, aí sim podemos dar fruto para Deus. Quando Jesus é uma unidade com nós damos fruto para Deus. Ele continuou, porque quando estávamos na carne, como nós estávamos na carne? Porque quando nós estávamos na carne, como na carne? Na carne por quê? Porque você não tinha vida no espírito, você estava na carne. Seu espírito estava morto, então você estava na carne. Não que você saiu da carne agora, você virou só um espírito, eterizou, fluiu, né? Não, você continua nesse corpo, mas é como que esse corpo, é como que essa carne estivesse morta. Há uma luta, mas ela não te domina mais, ela não te escraviza mais, ela não reina mais sobre você. Então vai lá, ó. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obrava em nossos membros, obrava em nossos membros para darem fruto para a morte. Né? Pela lei, obrava em nossos membros para nós darmos fruto para a morte. Nós estávamos em condenação. Nós éramos condenados, porque a nossa carne era corrompida, ela é escrava, ela não se converte. Ela é escrava, não há convencimento na carne, não há convertimento na carne, não há transformação, não há purificação do corpo na carne. Não há uma purificação na natureza, não há. Você pode, pelo Espírito, agora vivo, você pode ter uma vida de semelhança a Deus, de boa conduta, de respeito, de controle, de domínio próprio, de temperança, de mansidão, uma pessoa regenerada, que demonstre fruto de vida, que demonstre fruto para a vida, né? Mas a sua carne, ela está aí, ela está viva, ela existe, ela está aí, e ela é escrava do pecado. O pecado é o senhor dela, há um senhorio, a carne foi vendida, nós somos vendidos ao pecado. Então essa carne, ela não se converte, nunca se converteu e não vai se converter. Ah, você vai ser batizado? Você vai ser batizado e sua carne vai ser convertida. Não vai.
Então, gente, eu vou parar por aqui, porque já não sei o que houve aqui, está avisando que meu celular esquentou. Então, para não interromper mais, que de repente pode interromper, e depois eu continuo. Então é isso aí. Então, nós podemos mais adiante